Bendito seja o nome do Senhor. De vez em quando é preciso fazer uma reforma. Reforma na casa, nos móveis, no carro, reforma na saúde, reforma na vida. 2017, esse ano marca os 500 anos da Reforma Protestante. Um fato, um evento que mudou a história do cristianismo. Estamos juntos mais uma vez aqui no seu canal da Esperança e está começando Além dos Fatos. É isso, com você, mais uma vez ao vivo, aqui no Além dos Fatos. E sempre lhe agradecendo pelo carinho de sua audiência, porque dentre tantas outras opções aí de TV e tantas outras opções em relação ao que fazer, você preferiu estar aí ligado, sintonizado na Novo Tempo. Muito obrigado mesmo por essa sua atenção para com a gente. E é claro, fica sempre a expectativa no meu coração e de todos que participamos aqui da equipe do Além dos Fatos, de que este seja um momento especial para você, que a palavra de Deus possa chegar bem ao seu coração e lhe trazer paz, lhe trazer alegria e lhe trazer esperança. Eu quero compartilhar abraços. Vou começar aqui com a Socorro Miranda, de Juazeiro, na Bahia. Grande abraço para a Socorro e todo o pessoal aí de Juazeiro. E é só atravessar a ponte aí, não é? Passar pela ponte e chegar a Petrolina, no Pernambuco. Um abraço também para todos os amigos queridos de Petrolina. Quero abraçar também a Raquel Martos Bataglin, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a sua mãezinha, a irmã Maria Oliveira Araújo. Fiquei muito feliz, queridas Raquel e Maria, por conhecer a história de vocês, por saber que o Senhor tem abençoado a vida de vocês e que o nosso programa, de alguma forma, tem contribuído para um melhor entendimento da palavra do Senhor. Bênçãos de Deus sobre vocês. E olha, pelo que eu percebi, vocês estão fazendo planos de virem conhecer a Novo Tempo. Será uma alegria para nós recebermos vocês aqui, tá bom? Quero ter o prazer de dar um abraço em vocês, também em gratidão pela amizade e pela audiência que vocês têm nos dado. Um abraço também para o Diogo Silva, de Prata, Minas Gerais, e ainda para o Denis Marques, de São Paulo, capital. E para você que está aí sentadão agora no seu sofá, aí na sua poltrona, na boa, ligado no Além dos Fatos, que bom, nós estamos juntos mais uma vez e eu quero lhe oferecer o presente que a gente sempre traz aqui, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você não pediu ainda, é só pedir que a gente lhe manda um estudo bíblico, 16 temas da Bíblia, preparados, elaborados e apresentados com muita sabedoria e com muito carinho, com o propósito de que você tenha uma compreensão melhor da Santa Bíblia. É, de fato, um presente para você, tá bom? É só você entrar no blog do nosso programa, Além dos Fatos, novotempo.com/Além dos Fatos, ou então você pede em horário comercial por telefone. É o 12 21 27 31 21. Em poucas semanas, a revista chega aí na sua casa e não lhe custa absolutamente nada. E eu quero convidar você para seguir interagindo conosco em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Por sinal, nós estamos ao vivo agora nessas duas redes sociais. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aí também pelas redes sociais e aproveite e compartilhe agora com seus amigos, tá bom? Para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem, com a palavra do Senhor. E se você quer rever algum dos nossos programas, é só entrar em nosso canal no YouTube e você vai poder rever e compartilhar com os amigos também todos os programas que são colocados ali. Hoje alguém me perguntou se nós iríamos falar sobre a questão relativa à votação que houve no Congresso Nacional. E eu disse, olha, acho que não, acho que a gente não vai mexer com isso aí não, deixa isso quieto, né? Deixa esse assunto para lá, vamos só orar pelo nosso país e pedir a Deus que tenha misericórdia, né? Para que os nossos políticos sejam mais sérios do que têm sido.
que eles tenham um compromisso com o que é ético, com o que é verdadeiro, com o que é certo, com o que é justo, que eles não fiquem só correndo atrás dos seus interesses mesquinhos, políticos e egoístas. Deus tenha misericórdia, não é? E que se levantem, claro que existem, mas que se levantem mais homens dignos e mais homens sérios nesse país. Porque gente, gente que vale muito pouco já tem demais, né? A gente está precisando de gente mais séria. Bom, mas o nosso assunto tem a ver com reformas. E aí? Você está fazendo alguma reforma na casa, está planejando alguma reforma na vida, aí, mudar algum hábito de vida? Hoje vamos pensar um pouquinho nesse assunto relativo a reformas. Trocar o telhado, colocar um piso novo na cozinha, aumentar o espaço da sala. Todo mundo já sonhou ou ainda está sonhando com aquela reforma. E não é que o negócio dá resultado mesmo? Nessas fotos é possível ver a diferença de uma casa que recebeu uma reforma. E quando se fala na saúde, todo mundo faz planos para perder ou ganhar alguns quilinhos e assim poder usar aquela roupa que está parada no armário, ou mesmo mudar a alimentação e obter melhor qualidade de vida. As reformas feitas de forma correta trazem bons resultados. E você, que tipo de reforma está fazendo? É isso. De vez em quando é preciso fazer alguma reforma, não é? Especialmente quando esse item aí que foi apresentado relacionado ao cuidado com a nossa saúde. A saúde é um bem precioso, mas normalmente a gente só valoriza quando perde. Sábios e inteligentes são aqueles que cuidam da saúde, né? Aqueles que estão sempre aí procurando fazer o seu melhor para terem realmente uma condição física saudável. Mas o nosso tema vai na direção da reforma protestante. 2017 marca os 500 anos da Reforma Protestante. Um fato que alterou o cristianismo, causou uma profunda mudança no cristianismo. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto que é extremamente importante e diz respeito de forma assim muito direta a nós que somos cristãos. Mas eu gostaria de orar com você antes da gente seguir com o tema. Ó Deus e Pai, nós te louvamos por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor. E nessa hora eu te peço, bom Deus, que por tua bondade, que tu nos ilumines agora, dando-nos compreensão da palavra, que esta possa ser luz nos caminhos de todos nós. Oramos agradecidos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Dentre os muitos nomes, não é? Dos principais líderes da chamada Reforma Protestante, destaca-se um padre alemão chamado Martin Luther. No Brasil, conhecido como Martinho Lutero. Um homem brilhante, muito sincero e íntegro. Eu falei há pouco sobre essa questão, né, da crise de integridade que a gente vive no país. E uma crise que torna-se assim, muito visível e acentuada, especialmente entre os nossos políticos. Mas Martinho Lutero era um homem extremamente sincero e íntegro. Além do mais, Lutero tinha uma ilimitada devoção à palavra de Deus. Ele era um monge agostiniano. Foi ordenado padre aos 24 anos de idade, bem jovem. E aos 29 anos, recebeu o título de doutor nas Escrituras e tornou-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Na medida em que Lutero avançou com seus estudos nas Escrituras e foi cada vez mais compreendendo o livro sagrado e vendo, lamentavelmente, o quanto a igreja estava distante do ensino bíblico, então Lutero sentia assim uma profunda insatisfação com a realidade. O seu propósito, a princípio, era apenas ver mudanças na sua igreja, mas não demorou muito para Lutero perceber que isso realmente não ocorreria. Um marco da reforma, não é, protestante, foi exatamente 1517, daí a razão dos 500 anos agora. Quando Lutero, ele afixou
na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que tratavam principalmente de questões relacionadas à venda das indulgências. A palavra indulgência vem do latim indulgentia. Significa clemência, bondade, perdão de uma pena. Em síntese, as indulgências eram a concessão do perdão divino a qualquer pessoa que pudesse pagar por isso. Parece estranho, mas é verdade. A igreja estava comercializando, a igreja estava vendendo o perdão divino. Esta foi uma das muitas situações vistas por Lutero, contrastando-se com o seu estudo e compreensão das Escrituras, e que foram provocando nesse monge uma tremenda insatisfação com a realidade. A gente tem como legado de Lutero muitas coisas boas. Mas dentro dessa questão do seu estudo da Bíblia, especialmente no que diz respeito ao aspecto da salvação, Lutero nos deixa 5 princípios, 5 valores, 5 conclusões às quais ele chegou, que são muito ricas e muito valiosas, e eu quero compartilhá-las rapidamente com você. A primeira delas eu até apresentei no último programa, que é o princípio sola scriptura, que significa somente a Escritura, unicamente a Bíblia. Lutero dizia: se vocês me provarem o que estão afirmando, o que estão ensinando, o que estão pregando, se vocês conseguirem me provar na Bíblia, então está ok, senão eu não aceito, porque eu aceito somente as Escrituras. A Bíblia, dizia Lutero, é a autoridade final nas questões relativas a Deus e nossa relação com Ele e com os outros. A igreja, claro que tem sua autoridade, que foi dada por Deus, porém essa autoridade da igreja está sujeita àquilo que a palavra do Senhor diz. Se você tiver que optar entre o que a igreja diz e a Bíblia diz, esqueça a igreja e siga a Bíblia. Porque é dever da igreja, inclusive, ensinar a Bíblia e somente a Bíblia. Estas eram afirmações que Lutero fazia. Lembra de Jesus no deserto, lá quando foi tentado, Jesus foi jejuar no deserto e a Bíblia diz que o inimigo apareceu e tentou Cristo. Eu estou citando Mateus capítulo 4. E então diz a Bíblia, na primeira tentação, o diabo disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o diabo com as suas insinuações, sempre com a palavra do Senhor. E aí o diabo tentou Jesus pela segunda, pela terceira vez, e sempre Jesus dizendo: está escrito, está escrito. Como eu disse no programa anterior, Efésios capítulo 6, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Os enganos sutis do inimigo, eles são vencidos pelo povo do Senhor com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que estudar, compreender e viver a palavra do Senhor, para que assim nós não sejamos enganados. Eu estou pensando no texto agora de Mateus capítulo 15, quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos daquela época, e que também estavam afastados da palavra do Senhor, envolvidos, imersos numa série de tradições que eles próprios criaram, de ensinos que eram resultado da própria interpretação equivocada deles e da própria cabeça deles. Jesus se aproximou dos escribas e fariseus, Mateus capítulo 15, e disse assim: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês estão invalidando, disse Jesus, a palavra de Deus por causa da tradição. Hipócritas, disse Cristo, bem profetizou Isaías,
Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Palavras de Jesus, palavras fortes, né? Oh, não tenho dúvida de que há tristeza no coração do Senhor quando o seu povo se afasta de sua palavra e começa a seguir preceitos e doutrinas que são ensinamentos de homens. Quando alguém lhe falar algo a respeito de Deus, dos planos de Deus para a sua vida, de como você deve se relacionar com Deus, para que você tenha a salvação, a vida eterna, quando lhe falarem alguma coisa a respeito disso, pergunte onde está isso escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. E talvez lhe dirão assim, não, isso foi definido lá desde o 4º século, o 9º século, está lá na bula, na encíclica papal. Isto foi decidido pelo sínodo, pelo concílio da igreja e declarado de uma forma muito clara, muito transparente, foi definido assim. Você diz, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não tenho nada contra o que dizem os homens, o que diz a igreja. E também não tenho nada contra as tradições, porém tudo o que é dito pelos homens, pela igreja e pelas tradições precisa estar em harmonia com a palavra do Senhor, senão eu não aceito. Sola Escritura, palavras, conceito, princípio estabelecido por Lutero e corretíssimo. Vou citar para você um segundo princípio, que é um dos valores deixados por Lutero. É o princípio da sola gratia, ou só pela graça, unicamente pela graça. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Leio para você os versos 8 e 9. Esse é um texto conhecido e fabuloso. Se não está ainda marcado na sua Bíblia, marca aí, porque isso é muito importante. Está escrito assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque, diz Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. Somente pela graça, dizia Lutero. A graça de Deus é a fonte, é a causa da nossa salvação. A salvação é um presente que Deus dá para o homem. Graça significa favor imerecido, presente. E a gente não deve pagar por presente. A salvação, dizia Lutero, é somente pela graça. Claro, ele estava apenas compreendendo o texto bíblico, porque isso já havia sido escrito, né? Já havia sido dito pelo apóstolo Paulo, conforme está aqui no texto. Somente pela graça do Senhor. Nada que eu possa fazer vai acrescentar méritos para a minha salvação. A salvação é um presente de Deus. E outro princípio deixado por Lutero, número 3, solos Christus, significa só por Cristo, só por Jesus, só na pessoa e obra de Cristo, só pelo sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário por você e por mim. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E agora eu já estou passando aqui as páginas e vou à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Leia os versos 5 e 6, está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só mediador entre Deus e os homens. A igreja, lamentavelmente, ensinava naqueles dias que existiam muitos mediadores, milhares de mediadores. Homens e mulheres que viveram nesse mundo, tiveram uma vida digna, foram considerados santos, e por conta dessa vida digna, de toda essa santidade, eles adquiriram muitos méritos, e agora, dizia a igreja, eles estão no céu, estão intercedendo por nós no céu. São os santos que estão lá intercedendo por nós. Lutero dizia, solos Christus,
Somente Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E como eu disse, Lutero estava apenas ensinando a palavra do Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz claramente, não há absolutamente nenhum homem, nenhuma mulher que intercedem por nós, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que há muitos homens e mulheres extremamente admiráveis, que nos deixaram exemplos maravilhosos, tanto homens e mulheres citados nas Escrituras, vividos nos tempos bíblicos, como outros ao longo da história da igreja cristã, e homens que inclusive existem hoje e vivem por aí, não é? E que são líderes religiosos ou apenas membros da igreja, pessoas simples, mas que são consagradas, são pessoas que vivem em santidade na presença do Senhor. Estas pessoas são exemplos maravilhosos. Elas devem ser alvos de todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração, mas não se iluda, não existe nenhum homem, vivo ou morto, nenhuma mulher que já tenha vivido ou já tenha morrido, que esteja intercedendo por nós no céu, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que está escrito aqui que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aquele que por nós deu a sua vida. Eu vou então agora para o quarto princípio estabelecido por Lutero, sola fide, ou seja, só pela fé. Aliás, isso está aqui no texto de Efésios, vou voltar a Efésios capítulo 2, onde nós lemos, Efésios 2, no versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A causa, a fonte da nossa salvação é a graça do Senhor. E essa graça do Senhor se manifesta a nós por meio do Senhor Jesus Cristo, ao derramar seu sangue na cruz. E o método para que nós nos apropriemos dessa graça, para que nós nos apropriemos desse sangue para a nossa salvação, o método é a fé. Por isso que Paulo diz mediante a fé, mas olha, fé não é simplesmente pensamento positivo, como alguns imaginam por aí. Quando a Bíblia fala a respeito de fé, está falando de um relacionamento com Deus. Fé, na Bíblia, tem a ver com fidelidade ao Senhor. Eu posso lhe dizer que a fé é a resposta humana à iniciativa divina. A fé, a genuína fé, ela restaura o relacionamento que foi rompido por causa do pecado. É esta fé que se apropria da graça do Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da nossa salvação. E o último conceito estabelecido por Lutero é soli deo gloria, que significa glória somente a Deus. Nos dias de Lutero não eram poucos as pessoas que davam glórias a homens, a líderes religiosos. Não eram poucas as pessoas que adoravam imagens de pessoas que já morreram, consideradas santos e santas, e davam glórias a essas imagens de escultura. Mas Lutero disse, soli deo gloria, glória somente a Deus e unicamente a Deus. Porque a nossa salvação vem do Senhor. Ele é o Criador. Os filhos de Deus devem adorar, devem reverenciar e devem se inclinar somente diante do Senhor, nosso supremo e maravilhoso Criador. Talvez alguém esteja me assistindo agora e pensando assim, pastor, você fez referência aí à questão da graça, à questão de Jesus com seu sangue para nos salvar, fez referência ao aspecto da fé como método para nos apropriarmos da graça de Deus, mas e as obras? Eu quero dizer para você que as obras, as boas obras, elas não contribuem em nada e absolutamente nada para a nossa salvação. É o texto que nós lemos. Você e eu precisamos entender isso. Paulo diz, Efésios 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós,
é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E eu posso ler o verso 10 para você entender melhor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras, elas não contribuem em nada para a salvação, mas é verdade que as boas obras, elas são o efeito da salvação. Você compreende? Então, repetindo, a graça é a causa, é a fonte da salvação. O meio da salvação é Jesus, o sangue derramado pelo Senhor. O método para nos apropriarmos desse sangue, dessa graça, é a fé, a genuína fé. E as obras? Não, as obras não têm parte nenhuma no processo da salvação. Elas não contribuem em nada para a salvação. Porém, é verdade, de acordo com o verso 10, as obras são o efeito da salvação. Por isso que a gente diz que as obras, boas obras, não são para os salvos. Aliás, não são para a salvação. As boas obras são para os salvos. As boas obras são o resultado da salvação. Aquele que verdadeiramente é justificado, é perdoado pela fé na graça de Cristo, ele também, por essa mesma graça salvadora, ele é transformado, ele é santificado. Como resultado da salvação é que o homem experimenta e vive em boas obras, porque nós somos justificados para sermos santificados. Eu gosto de dizer que o povo que Deus salva, ele transforma, mas a transformação é resultado da salvação. Um dia, você sabe, talvez você conheça a história, Lutero foi extremamente perseguido, foi inclusive excomungado, foi expulso da igreja. Muito perseguido, muito judiado, jurado de morte. Uma vez, dentre muitas outras, alguém chegou para Lutero e em tom assim de ameaça disse assim: Doutor Lutero, o senhor tem consciência do caminho que está escolhendo? Ameaçando, você compreende, né? Dizendo assim, olha, está sabendo o que vai vir para você em função das suas decisões? Você tem consciência do caminho que está escolhendo? Você conhece o caminho que está escolhendo? Lutero disse assim, eu não conheço o caminho, mas eu conheço o meu guia. Eu sei quem está guiando a minha vida. Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor nos conceda a mesma fé que teve Lutero, para que nós vivamos unicamente segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Sejamos fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, e assim com a bênção do Senhor nós seguiremos e venceremos. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade de compartilhar com os teus filhinhos tua palavra. Te peço, Senhor, que tu abras nossa mente e nosso coração para entendê-la e que nós vivamos em fidelidade a Ti e somente a Ti, Senhor, mediante a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Fica na paz, fica com Deus, tendo sempre com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Juntos, no Senhor e na sua palavra. Um abraço. Tchau.